Então nós estamos aqui terminando o capítulo 18 da narração do evangelista Lucas no Novo Testamento, certo? E hoje nós vamos para o versículo 31 aqui do nosso capítulo 18, onde vai se dar a terceira previsão do Calvário. Então, Jesus, para os apóstolos, ele não previu uma ou duas vezes o que iria passar. Querida Ana Vanessa, seja bem-vinda. Ele previu 3 vezes. E é interessante porque existem 2 questões. Primeiro, somos avisados de algo e não entendemos. E pensamos, eu não entendi. Então, para que me avisar algo que eu não entendo? Mas muitas vezes, não entender é um mecanismo de defesa que eu tenho com relação à verdade. Né? O médico vai falar, olha, seu pai está partindo, seu pai está nos últimos momentos. Doutor, mas ele vai ficar bom, não é? Logo, logo ele volta para casa. Quer dizer, é uma conversa um pouco sem sentido, porque às vezes a pessoa simplesmente não escuta. Não escuta porque não quer escutar. Não é? Então, isso pode acontecer. E vejamos, eles estavam com Jesus. Eram pescadores, não eram, talvez não com toda certeza, estudiosos do Antigo Testamento, não é? As profecias do Messias as conhecia muito bem quem? Quem estudava a Torá. Lá estavam. Mas quem é que estudava a profundidade a Torá, o Antigo Testamento? Os homens do templo, os doutores da lei, os sacerdotes, esses estudavam com profundidade. Não podemos exigir isso de pescadores, ou publicanos, os que estavam ali como apóstolos. Seria pedir assim, um pouco demais. Então, Jesus os prepara. E às vezes dizemos assim, bom, mas ele falou, mas ninguém entendia. Não entendia, até a hora que, quando acontecer, tudo vai fazer sentido. E aí, pelo menos, não nos sentimos o quê? Traídos? Não fomos avisados disso? Ficamos aqui, o Deus dará, nos sentindo sozinhos? Ele falou, ele avisou, então era sobre isso que ele queria dizer. Muitas vezes nós estudamos o Evangelho, mas não temos como ligar as lições, muitas vezes, de Jesus a fatos da vida, até que acontecem fatos da vida. E aí nós dizemos assim, nossa, agora eu entendo aquela lição de Jesus. Por quê? Porque caiu no campo da experiência. Não é? Quando cai no campo da experiência, tudo faz sentido. Aí nós, mas era sobre isso. Olha, são aqueles insights que vão acontecer porque a experiência nos permite, então, juntar a teoria a um fato. E aí, agora isso faz sentido. Eu tinha uma ideia, mas era muito vaga, mas agora fez sentido. Eles estavam sendo avisados, era justo que fossem. Até porque eles teriam muito trabalho a partir da ida de Jesus, do retorno de Jesus à pátria espiritual. Então vejamos lá o versículo 31 do capítulo 18. Diz-nos Lucas, tomando consigo os 12. Lembro que ontem, nossa, a semana está passando tão rápido que parece ontem. Semana passada nós vimos Jesus falando com um jovem rico, não é, que queria segui-lo, e ele diz, então dá os teus bens aos pobres e me segue. Aí o jovem ficou triste porque era rico e não foi, obviamente, seguir Jesus. Então, passou este momento e ele de novo partiu apenas com os 12, tomando os 12. E aqui eu vou colocar uma imagem, que é aqui a imagem da Palestina, o Templo de Jesus. Aqui ao sul nós temos Judeia. Não está escrito em português, portanto, perdão, é Judeia, não é? Mas aqui está Judeia. No meio nós temos Samaria. E lá em cima nós temos Galiles, que é Galileia. É Galiles ou Galília? Não sei, dá para tão pequenininha a letra, acho que é Galília, quando eu inverto aqui. É Galileia. Então, Jesus estava indo para Jerusalém. Jerusalém fica num planalto, fica num alto. Então, toda vez que vai-se a Jerusalém, é comum dizer-se subir para Jerusalém. Subir em direção a Jerusalém. Mas é interessante porque
não é apenas uma referência geológica, não é? Ou seja, planície, planalto, subir, descer. Porque Jesus fala isto. Ele tem uma parábola que ele diz: estava subindo de Jericó para Jerusalém, e aqui exatamente, ele, para ir a Jerusalém, ele atravessa Jericó. Ok? Jericó, nós vamos ver, estamos vendo Jerusalém? Abaixo de Emaús e acima de Belém, ali onde diz Judeia. Temos Belém, Jerusalém. À direita, nós temos duas cidades, temos Qumran e acima temos Jericó, ok? Então, vejamos, pensamos assim, mas por que ele vem lá da Galiléia, atravessa Samaria e vai para Jericó para depois? Por que ele não vai reto? Mas não podemos esquecer que no mapa são duas dimensões, né? Parece que é tudo reto. Mas às vezes não temos que contornar quando a natureza não favorece. Então ele foi para Jericó, atravessou Jericó para subir para Jerusalém. É isso que nós vamos ver aqui. Tomando consigo os 12, disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e serão consumadas todas as coisas escritas através dos profetas sobre o Filho do Homem. Pois será, o Filho do Homem é quem? É Jesus, é o Messias, o enviado de Deus. Pois será entregue aos gentios, será ridicularizado, insultado, cuspido, e depois de açoitá-lo, o matarão. Mas se levantará, levantar é se erguer dos mortos, ok? Mas se levantará ao terceiro dia. Eles, porém, não compreenderam nada dessas coisas. Esta palavra estava escondida e não sabiam o que estava sendo dito. Esta palavra poderia estar sendo escondida pela falta de entendimento ou também pelo medo. O medo, muitas vezes, o nosso entendimento se esconde no medo. Não queremos enfrentar uma situação, simplesmente não a entendemos. Ok? Isso é inconsciente. Não é, eu estou de propósito. Não. E vejamos, eles sabiam que o Filho do Homem era o próprio Jesus. E não são palavras vagas, são palavras muito assertivas, como entregue aos gentios. Quem são os gentios? Os romanos. Quem matou Jesus não foram os hebreus. Os hebreus denunciaram e entregaram Jesus a Pilatos. Então, houve isso. Quem matou Jesus não foram os hebreus, foram os romanos. Então ele diz: será ridicularizado, insultado, cuspido, açoitado, morto, se levantará no terceiro dia. Isso tudo eles sabiam o que era, mas é difícil enfrentar que isso aconteceria com o mestre. Pedro tem uma hora, não agora, mas talvez na segunda ou primeira revelação do Calvário, ele diz que Deus não permitiria que isso acontecesse. Vejamos, esse é Pedro. Né? Pedro é aquele fofo sem noção. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque o medo fez com que a vibração dele baixasse e ele sintonizasse com o espírito inferior. Não é? Claro que esse Satanás, que é um espírito impuro, não era Pedro, mas, por causa do medo, ele sintonizou com ele. O medo é uma emoção extremamente desagregadora. Atenção para as pessoas que têm tendência a medo, ok? E aí, medo? Medo advém de insegurança, quem não, né, que gera ansiedade, tudo isso porque eu tenho medo. Nós temos que ter o quê? Calma, diante das situações, refletir que se algo está acontecendo, é uma prova, certo? E nós nos preparamos para enfrentar nossas provas, principalmente as mais difíceis? Sim, nós nos preparamos lá no mundo espiritual. Nada vem fora do esquema, a não ser que eu mesma crie provas que não estavam no meu planejamento. Ah, Cristina, como assim? São os tormentos voluntários, como nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre, no Livro dos Espíritos, quando fala do ciúme e da... é o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Quando nós temos sobre o ciúme e a inveja, não é? Que são tormentos voluntários.
Então, podemos causar grandes problemas se entrarmos a criar coisas além do que nós já temos. Necessidade de passar para aprender e superar. Então, aqui está claro, mas eles estavam se defendendo. Daí, esta palavra estava escondida e não sabiam o que estava sendo dito. Mas era dito assim mesmo. Porque se eles não sabiam naquele momento, quando acontecesse, eles iam ligar. Ah, era sobre isso que ele falava. Vamos pensar assim. Nós temos o último livro do Novo Testamento e da Bíblia como um todo, que é o Apocalipse. Apocalipse, que quer dizer revelação. Se nós formos estudar o Apocalipse, nós saímos assim, oi, que? Mas o que é isso? Né? O que são as trombetas? O que são? Quer dizer, tudo é profecia. Nem o próprio João sabia o que estava vendo. Ele simplesmente descrevia o que via. Descrevia, via lá, trombeta, então tocaram a primeira, a segunda, a terceira, e foi falando o que via. Mas nós vamos saber apenas quando acontecer. Ah, então era isto, olha, a trombeta era isto. Mas para que falar se a gente não entende? A gente entende que é algo muito grande. Nós vamos ler o Apocalipse, a gente pode não entender o que é, mas a gente sabe que é algo que vai mudar a face da Terra. Vai mudar a nós que aqui estamos, profundamente. É mesmo aquela separação dos lobos e das ovelhas, né? Do joio e do trigo. É muito complexo, confesso. Eu às vezes pego para ver só esquemas que mostram como se divide, para eu tentar entender assim no alto. Com o tempo, quem sabe, mas eu acho aquilo extremamente... É muito complexo. Mas estamos lá, sendo informados de alguma maneira. Sabemos que é algo grande. Jesus está falando com eles. Quando acontecesse, eles iam dizer, mas é isto. Bem que ele nos avisou. Mas ele avisava e os fortalecia, nunca os deixava desamparados de bom ânimo, não é?